Mas não se reproduz só filhos biológicos, né? Se reproduz filhos espirituais. E um outro filho espiritual do pastor Marcos está aqui com a gente hoje. Quero apresentar para vocês o Jonathan. Amém? Vamos dar uma salva de palmas para ele também. O Jonathan, esqueci de falar, o pastor Márcio é líder do Ministério de Casais, né? Da Casa do Pai, isso. E o Jonathan, ele é o mestre da Casa do Pai, né? Ele tem esse dom, casado com a Amanda, é isso? Acertei, graças a Deus. O Jonathan, ele tem esse dom do ensino, né? Vocês vão perceber. Provavelmente é capaz de preparar aí 1 tonelada de versículos bíblicos. Se puxar o voo. Mas ele é uma bênção, né? Tem sido usado como instrumento poderoso aqui na Casa do Pai. E com certeza nessa noite não vai ser diferente. Amém? Vamos estar estendendo a mão sobre ele também aqui. E vamos estar orando. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graça pela vida do Jonathan, pela vida da Amanda, Pai, que tem sido instrumentos, Deus, ali na Casa do Pai e também nos lugares onde o Senhor tem nos enviado, Pai. Nós queremos abençoar a vida dele nessa noite e declarar que ele tem total liberdade para ministrar aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Muito obrigado, Senhor Jesus. Boa noite, irmãos. Graças a Deus. É uma alegria estar junto com vocês essa noite. E como o pastor Christian falou, sou casado com a Amanda. São 11 anos que ela tem me suportado. Graças a Deus que o Senhor me deu uma mulher sábia, que edifica a minha casa, que me tolera, que me suporta. Os irmãos sabem que não é fácil, mas Deus é bom, Deus capacita. Glória a Deus por isso. Então, casado com a Amanda, 11 anos, também estamos 11 anos na Casa do Pai. Casamos em julho e em setembro a gente trocou de ministério, congregava em outra denominação e fomos congregar na Casa do Pai junto com o pastor Marcos Lourdes. Então, são 11 anos aí de uma caminhada, temos aprendido muito, sendo tratado, moldado, transformado. E vocês sabem muito bem que para isso a gente precisa passar por alguns perrengues, não é fácil, mas Deus sempre capacita. E sempre está conosco em minhas dificuldades, como o pastor Márcio acabou de colocar. E como o congresso de hoje tem um tema encontro com as águas, prometo que não vou usar uma carrada de versículos como o pastor Christian falou. Vou tentar ser bem breve, mas vem à nossa mente com esse tema, João capítulo 7, verso 38. Não vem? Jesus fala: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então, o que seria o encontro com as águas? Seria um monte de pessoas que têm esse contato com o Senhor, que carrega, que é esse canal de água. Amém? Que é essa bica, que é essa extensão de água. Então, qual é a minha intenção nessa noite? Como a gente continua sendo esse canal? O que eu devo fazer, como eu devo me comportar, onde que devo estar para continuar nesse rio e continuar fluindo rios de águas vivas do meu interior. Porque as pessoas hoje em dia têm sede, irmãos. Da mesma forma que eu e você temos sede de Cristo. Pessoas aí fora estão sedentas por Cristo. Sedentas. E muitas vezes elas saciam as suas sedes em outros lugares, com outras coisas, sem saber que realmente aquilo que vai saciar o coração dela está no Senhor. Então, o que devo fazer para continuar sendo essa fonte, esse canal? Então, eu quero que vocês abram comigo as suas Bíblias, lá em Deuteronômio, capítulo 11, lá no Antigo Testamento, o livro de Moisés, Deuteronômio, capítulo 11. A gente estava ontem à noite, minha esposa e eu, fazendo, geralmente aos domingos à noite a gente faz o nosso culto em família, é só eu e ela, né? Mas é família. E a gente lê esse texto, o Senhor começou a ministrar nos nossos corações. Então eu queria compartilhar com você nessa noite aquilo que o Senhor compartilhou conosco ontem, ok? Abriram comigo Deuteronômio capítulo 11, verso 1. Então passo a ler aqui. Amarás, pois, o Senhor, o teu Deus,
E todos os dias guardarás os seus preceitos, os seus estatutos, os seus juízos e os seus mandamentos. Agora no verso 22. Mesmo capítulo, verso 22. Porque se diligentemente guardardes todos esses mandamentos, que vos ordeno para os guardares, amando o Senhor vosso Deus, andando em todos os seus caminhos, e a Ele vos chegardes. Verso 23. O Senhor desapossará todas essas nações, ou possuireis nações maiores e mais poderosas do que vós. Queria ressaltar aqui nesses 2 versículos há um segredo, há um entendimento que muda totalmente essa questão da obediência. Como devo continuar sendo esse canal de vida, esse canal que flui, essa extensão do Senhor, porque o Senhor é a fonte. Amém? Se nós estivermos conectados ao Senhor, que é a fonte, também no nosso interior fluirão rios de águas vivas. Mas como eu vou continuar nesse rio? Como eu vou continuar sendo esse canal de vida, de bênção, de cura para outras pessoas? Obedecendo. Mas tem um detalhe muito grande aqui, irmãos. Tanto no verso 1 quanto no verso 22, o Senhor fala, amarás, e assim você vai obedecer. Então essa é uma grande questão. Não é somente obediência por obediência. A questão é, de onde que flui essa obediência? Porque o povo de Israel aqui, eles começaram muito bem. Eles ouviram a voz do Senhor. Eles seguiram Moisés. O início da história deles foi uma história assim de paixão, de amor, por mais que eles falharam algumas vezes. Mas em Jeremias capítulo 2 vai dizer que eles eram uma noiva que estava apaixonada no começo. Eles tinham paixão, desejo pelo Senhor. Então a questão aqui não é se eles caíram, se eles vacilaram, se eles erraram ou pecaram. A questão é que eles estavam amando o Senhor. Porque todos nós vamos pecar, irmãos. A questão é, como você peca? Você peca amando? Você peca desejando? Como assim? A gente vai falhar. Mesmo amando o Senhor de todo o coração, a gente vai pecar. Mas a nossa intenção é agradar a Deus. O nosso desejo é agradá-lo. Essa é a grande questão. Então, o que eu quero trazer essa noite para nós é que o que agrada a Deus não é uma obediência pela obediência, ou não é uma obediência pelo medo, ou não é uma obediência porque eu tenho que obedecer para no final da minha vida ir para o céu. É a obediência porque eu amo. É a obediência porque eu desejo. É uma obediência porque eu quero a Ele. Então, mais do que pessoas religiosas que seguem uma tradição ou que citam versículos bíblicos de cor, o que o mundo precisa é de pessoas que amam o Senhor de todo o coração. De pessoas apaixonadas, de pessoas que anseiam e desejam o Senhor. Isso vai fazer toda a diferença na minha, na sua vida e nas pessoas que terão contato conosco. É realmente conhecerem pessoas não religiosas, pessoas apaixonadas. E isso tem impactado a minha vida, porque no começo do ano, no Ministério Casa do Pai, nas primícias, a gente fez uma semana de culto. Todos os dias tinha um culto. E tinha um tema: primeiro amor. Tinha como base Apocalipse capítulo 2. Eu tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Volta-te, arrependa-te e pratique as primeiras obras. É isso que fala em Apocalipse capítulo 2. Então a questão ali, irmãos, é o que nós temos amado? Onde que está meu coração? Será que eu tenho amado o Senhor como no começo eu amei? Porque o primeiro amor, a gente pode tanto pensar numa questão de tempo, no passado, no primeiro contato que eu tive com o Evangelho, como eu amei ao Senhor. Ou também numa escala de valores. Talvez naquele tempo, Deus fazia em nossas vidas, talvez naquele tempo as pessoas olhavam para nós e viam um brilho em nossos olhos, porque o Senhor era a prioridade. O primeiro amor
não pode ser um período de tempo ou uma escala de valores. É colocar o Senhor como prioridade. Dar a Ele o devido lugar que pertence a Ele. Um lugar de primazia. Um lugar de primeiro, mais importante. Honrá-lo, não só com nossos dízimos e com nossas ofertas, mas com o nosso tempo. Com as nossas vidas, com tudo aquilo que nós temos. É isso que o mundo precisa, irmãos. Não pessoas que obedecem porque têm medo. Vai que eu vou para o inferno depois. Não é isso. O que as pessoas precisam é pessoas que amam o Senhor. Pessoas apaixonadas. Pessoas que voltam ao primeiro amor. Voltar ao primeiro amor é botar o Senhor novamente como prioridade em nossas vidas. Deixar Ele como o centro de tudo aquilo que nós somos e fizemos. Isso vai fazer com que nós permaneçamos tendo essa água que jorra. Amém? Então, esse encontro das águas é a gente entender que para continuar jorrando, para ser um canal dessa água que cura os outros, precisamos botar o Senhor como prioridade. Dar a honra ao lugar devido a Ele. E para a gente finalizar, eu falei que ia ser bem rápido. Mas Jeremias capítulo 2, gostaria que você abrisse comigo o livro do profeta Jeremias, no capítulo 2. Eu acho que eu não consegui fugir mesmo. Eu acho que estou dando bastante versículos mesmo, né? É natural, irmão, é automático, eu não consigo fugir disso. Jeremias capítulo 2, abre comigo aí. Jeremias 2, verso 1 e verso 2. Jeremias 2, verso 1 e verso 2. Abriram? A mim me veio a palavra do Senhor dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor: lembra-me de ti, da tua afeição quando eras jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que se não semeava. Verso 9 agora, até o 13. Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos pleitearei. Passais as terras do mar de Chipre e vede. Mandai mensageiros a Quedar, e atentai bem, e vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que não é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai estupefatos, diz o Senhor. Verso 13. Porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Aqui Deus está exortando por meio do profeta Jeremias o povo de Israel, dizendo que eles deixaram o Senhor, que era um manancial de águas vivas, era uma fonte inesgotável, e fizeram o quê? Cavaram cisternas, e cisternas rotas. Significa o que rotas? Rachadas, que não retêm água. Ou seja, toda vez que eles iam lá naquela cisterna pegar um pouquinho d'água, essa água vazava. Eles tinham que ficar retornando, pegando água daquele lugar. E Deus fala que Ele fica admirado com isso. Eu estou aqui, eu sou um manancial de águas vivas. Ou seja, se você vier até mim, você nunca mais vai ter sede, você vai ser saciado. Mas vocês continuam pegando água do lugar que está rachado, que está vazando, que não retém. Ele fala: venham até mim, eu posso saciar a sede de vocês. E quantas vezes as pessoas lá fora precisam
de uma palavra, de ver algo diferente em nós, de ver pessoas apaixonadas, mas eles que eles veem em nós é pessoas que ficam correndo atrás de coisas, de entretenimento, de satisfação, de alegria, de prazer em coisas que não é o Senhor. O que a gente precisa fazer? Se voltar novamente para Cristo e buscar em Cristo saciar nossa sede, ter o nosso coração satisfeito no Cristo, ter nossa alegria no Cristo, nosso descanso no Cristo. O que vem à mente de vocês? João capítulo 4, a mulher samaritana, que ficava indo ao poço pegar água ao meio-dia, e ela deu encontro com Jesus. Ele pede água para ela. Ela falou o seguinte: sendo tu judeu, você pede água para mim, uma samaritana? Jesus falou para ela: se você soubesse quem eu sou, você pediria água a mim, eu lhe daria água, e essa água saciaria a sua sede. Quando tem a revelação de que aquela pessoa que ela está falando não é algum judeu, não é um Messias qualquer, não é um mestre judeu que estava passando por ali, um fariseu, um publicano, um saduceu, algum religioso. Era o próprio Messias que estava em contato com ela. Era o próprio Cristo, o Salvador, o prometido. Ele falou: se você soubesse quem eu sou. E quando ela soube, qual foi a atitude dela? Ela deixou tudo aquilo que ela tinha, abandonou o balde e correu, voltou para Samaria e anunciou o Cristo. E as pessoas seguiram ela até o Cristo. Por quê? Porque ela foi aí saciada. Ela matou a sua sede. Ela se encontrou com aquele que poderia saciar o desejo do coração dela. Esse é o nosso Cristo, irmãos. A gente precisa todos os dias estar conectado a essa fonte. Precisamos todos os dias beber dessa água. Ficar aos pés dele e dizer: Senhor, eu preciso beber de ti. Ele não pede nada em troca. A gente não tem nada para oferecer a não ser a nossa sede. Se você oferecer a sua sede para o Cristo, para o Senhor, com certeza Ele vai saciar. Amém. É isso que nós precisamos em pleno século XXI, 2025, ou nesse novo ano judaico, buscar estar conectado com o Cristo, bebendo dele diariamente. E assim sim, aí sim a gente vai continuar jogando essa água. Porque nós não somos a fonte, Ele é a fonte. Se eu estiver conectado a essa fonte, essa água vai passar por mim e me limpar. E vai limpar a vida do outro. E vai tocar o outro. Vai trazer cura, vai trazer restauração, vai trazer avivamento, vai trazer libertação. Mas o que eu preciso? Estar aos pés dele diariamente. Amém? Amém. Glória a Deus. Você pode estar orando comigo nessa noite? Senhor, nós reconhecemos, Jesus, que o Senhor é a fonte. Que o Senhor possa nos dar graça nessa noite de compreender, de ter a revelação que o Senhor é o Cristo, a fonte que joga para a vida eterna. Que possamos diariamente, eu oro por mim, eu oro pelos meus irmãos, que possamos todos os dias estar conectados ao Senhor, buscando beber de Ti, Jesus. Que assim a nossa sede ser saciada, poderemos ser esse canal que sacia a vida de outros, Jesus. Eu oro para que esse entendimento venha descer aos nossos corações, que seja muito mais do que uma informação, que seja uma revelação, e isso possa moldar o nosso modo de viver, botando o Senhor como primeiro, como prioridade, sendo o Senhor a nossa fonte de satisfação, de alegria e de consolo. Assim eu oro no nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Quero confessar um pecado aqui, né? Deus tinha me dado uma palavra de abertura para esse encontro e eu não quis falar a palavra de abertura, porque a palavra de abertura é exatamente essa, né? Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor.
E essa palavra é uma palavra muito dura para começar um encontro, né? Mas eu não posso, diante dessa mensagem do Jonathan, ocultar aquilo que Deus havia ministrado no meu coração nessa tarde. Eu creio que Deus, nesse tempo, Ele vai ressuscitar Lázaro aqui nesse encontro. E aquilo que está morto dentro de nós, aquilo que está apagado dentro de cada um de nós, vai vir para fora. Amém? Deus sabe quais são as áreas que morreram ou que esfriaram dentro de cada um de nós. E a gente não está aqui para tacar pedra em ninguém, né? Porque todos nós sabemos, ao olhar para dentro de nós, o quão longe a gente pode ir ou o quão longe a gente já foi. E se a gente permitir, o Espírito Santo nesse tempo vai trazer tudo à tona. E nós vamos sair daqui com os olhos incendiados, incandescentes de paixão pelo noivo. Amém? Aleluia. Muito obrigado pela sua vida, viu, querido? Fica de pé, vamos adorar Deus mais um pouquinho.